bebês, crianças e até 16 anos. Roupinhas, acessórios, pijamas e muito mais. As melhores marcas: Cuti-Cuti, Johnny Fox, Ogoshi, Puki, Viki e meias Puquê. Ai, que nenenzinho mais lindo! Viu só? Tá usando Cuti-Cuti. Na Cuti-Cuti, a criançada anda na moda. Rua Marechal Deodoro, 1200, Araçatuba. Já começou a mega liquidação anual nas lojas Móveis Brasil. É a semana de móveis mais barata do Brasil. Tudo a preço de liquidação. Cadeira diária só R$ 49,90. Guarda-roupa 6 portas só R$ 419,90. Lojas Móveis Brasil. É imperdível, tá barato demais. Cultura é demais. Pare! A Monza Autoescola, pensando em você, criou o Disque Habilitação. Fácil, rápido, prático e sem burocracia. Habilitação profissional? Fale com a Marli. Ligue 36360505. Habilitação especial? Ligue 36360505 e fale com a Marli. Carro e moto? Ligue aqui e fale com a Marli. Habilitação é na Monza. Ligue 36360505. A Monza é a Monza. Monza Autoescola. Na Cultura FM, é você quem manda. No controle. Participe, peça sua música e fature prêmios. De segunda a sexta às 9 da manhã e às 4 da tarde. Só aqui. Cultura. Copla Cana, Copla Cana. Copla Cana, o orgulho do agro. Com mais de 12 mil produtos, há 70 anos oferecemos o que há de mais atual no setor do agronegócio. Da ração animal a medicamentos veterinários e de implementos a insumos. O serviço completo para o homem do campo. E mais, agricultura de precisão, assistência técnica, tecnologia de ponta, palestras, projetos socioambientais e feiras. Conheça a Copla Cana. Procure a loja mais próxima de você ou acesse www.coplacana.com.br. Tenho uma saúde de ferro, tô sempre de bem com a vida. Tenho quem cuida muito bem de mim, Drogaria Avenida. São mais de 50 anos, muita segurança eu sinto. Sempre que preciso, ligo 36238105. Convênios Copbank, Unimed, Cardace, Hospital Central. Parceria de descontos para todos os convênios. Drogaria Avenida, há mais de 50 anos cuidando da nossa saúde. Drogaria Avenida. Cultura FM. Cultura. ZYD 852, canal 238. Rádio Cultura de Araçatuba Limitada, 95,5. Qualidades é demais. Araçatuba, São Paulo. Ele não tem medo de falar a verdade. Tá de sacanagem. Informação. Tem gente morrendo. Credibilidade. Pistão de lazer com a nossa face. E responsabilidade. Bom dia, gente. Acorda aí, tia. Agora na Cultura FM. A cidade em debate. Jornal de Verdade. Fala, Serelepe. 7 horas em ponto. Vamos às principais manchetes do Jornal de Verdade desta segunda-feira. A lógica maçônica Tupi vai completar 100 anos de existência e abre as portas para a visitação do público. O nazismo bate a porta da cultura brasileira. A professora, jornalista e música Aine Salviano bate um papo com a gente sobre o absurdo do ex-secretário de Cultura de Jair Messias Bolsonaro. A Samar tem final de semana agitado com manutenções emergenciais. A Prefeitura e o Senac oferecem 180 cursos gratuitos. Explosão em tanque de lancha deixa 2 homens feridos no veleiro. Em acidente motociclístico em Marília, homem tem corpo cortado ao meio. O São Paulo é eliminado da Copinha pelo Oeste. O Corinthians chega às quartas de final. O Brasil vence o Peru na estreia do pré-olímpico. Quarta-feira começa o Campeonato Paulista. Segunda-feira, 20 de janeiro do ano de 2020, combatendo qualquer tipo de ignorância e com 0 de tolerância contra o racismo, nazismo e imbecilidade, a cidade está em debate. Está no ar, Jornal de Verdade. Cultura FM, Jornal de Verdade. Bom dia. Bom dia, Marquinho.
7h02, muito bom dia, meus amigos do Jornal de Verdade. Nós estamos a falar ao vivo aqui do estúdio da Rua Oswaldo Cruz, número 67, no centro de Araçatuba. Jornal de Verdade com a técnica central de José Walter Correia Tonches e de Débora Vilas, que já está dominando o Zé Walter. Já falou, sai daqui, pode passear. É isso, a apresentação é do Marquinhos Serelepe, a supervisão geral de Gledes Meifares de Campos, a dona Gledes, sempre assessorada pelo mirífico Tony Bonini, o cara do rancho das margens do Rio Tietê. Só sobe um pouquinho a trilha, Débora. Isso, tá certo, vai aprendendo assim. É isso, o mirífico Tony Bonini, aliás, uma notícia infelizmente triste, no Parque do Veleiro, uma lancha explodiu. Aqui em Araçatuba, né? E 2 pessoas ficaram feridas, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas nesta segunda-feira, que é dia de São Sebastião, tá aqui o meu amigão, o padre Rodney, que já mandou uma foto pra gente. Vai saber onde é que ele tá aqui. Tá falando da quermesse de São Sebastião, no dia 8 de fevereiro, às 19 horas, né? Mas hoje, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, dia do farmacêutico, dia nacional da parteira tradicional e também dia nacional do Fusca. Nós recebemos aqui a visita do Júlio na semana passada, que o Luiz Henrique, fisioterapeuta, mandou pra gente. O doutor Tarcísio já está desejando um bom dia a todos e uma ótima semana. Bom dia para o senhor doutor Tarcísio, que cuida do coração de muita gente. Bom, vamos ficar de olho aliás, né? Muitas chuvas no Espírito Santo, Belo Horizonte, castigados pela chuva, tragédia total, muita destruição pela chuva no Espírito Santo e também em Belo Horizonte. Vamos ficar de olho na meteorologia. O calor, o frio, a chuva, a velocidade do vento. Jornal de Verdade. E a previsão do tempo. Mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. É o que diz o site Clima Tempo, viu? Sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Probabilidade disso tudo acontecer, 80%. E se chover tem 10 milímetros guardados para a gente. Em Birigui agora 22 graus, Bilac 22, Coroados 22, Guararapes 22, Brejo Alegre 24, Urubupungá 24, Marília 20, Rio Preto 23, Lins 23 graus e Araçatuba 22 graus neste exato momento. Calor assombroso no dia de ontem, né? O CPTEC, ele fala que a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. A probabilidade de chuva, olha só a diferença, 5%. Índice ultravioleta máximo na escala 14. O sol nasceu às 5h55, ele vai embora às 19 horas e 9 minutos. Já o IPMET, ele confirma o que diz o CPTEC, porque céu parcialmente nublado no estado de São Paulo, porém sem chuvas é que diz inclusive o radar, nenhum sinal de chuva para nossa região, céu parcialmente nublado e claro, sem chuva, nula a possibilidade de chuva, escreve aqui o site do IPMET, né, que o Márcio Paiola falou pra mim, olha lá, porque tem um radar, fica fácil de você observar quando vem chuva, tá bom? Então esta meteorologia pra você que está começando, acordando, se preparando para ir pro trabalho, um ótimo dia pra você, que tudo transcorra da melhor forma possível e que você fique sempre nesta companhia gostosa do 95,5. Essa rádio é demais. Cultura FM, Jornal de Verdade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marquinho. 7 horas, já 6 minutos, 7 horas e 6 minutos.
Olha só, falando em nome de Residencial Vila Madalena, mais de 180 projetos à sua disposição para você que adquirir o seu lote lá no Vila Madalena. Vila Madalena, venha morar em uma Ilha Verde, 3622-2605. E inaugurou na sexta-feira a Via Certa Financiadora, né? Então, dinheiro na mão e mais alegria para o seu verão. Foi lá ou não? O Zé Walter chegou aqui com a carteira bombando. Foi lá, deixou a Suzuki e pegou uma grana para ele. A condição é imperdível, você saca agora e só começa a pagar depois do carnaval. É isso mesmo, Wilson Giuliotti. Vai lá, dinheiro na mão para pagar só lá depois do carnaval e a última parcela sai de graça. Aproveite, fale com a gente pelo telefone 18 3305 8903. Aproveite, inauguração dia 17 de janeiro. Já foi, né? Então hoje, agora aí, as portas abertas de segunda a sexta-feira para você na Via Certa, aqui na 15 de novembro, esquina com a Bandeirantes. E sábado vamos ter o vestibular do Unisalesiano, hein? Ainda dá tempo para você estar em um dos 20 cursos nas áreas de saúde, sociais, engenharias e tecnologia, dia 25 de janeiro, sábado que vem, portanto, vestibular no Unisalesiano. WhatsApp 18 99745 9099, o melhor caminho para o seu futuro. E Vade Odicar, o aplicativo de transporte que leva você com toda a comodidade e segurança e ainda dá a você e ao motorista muitos prêmios, inclusive viagens ao Guarujá e até um cruzeiro. Odicar, seguro de R$20 mil por passageiros, pro passageiro e também pro motorista. Baixe o aplicativo da Odicar, é de Araçatuba e digipare o aplicativo que te dá o troco. Vamos falar de economia, José Walter Correia Tonches. O dólar, o euro, a bolsa de valores, Jornal de Verdade e os indicadores econômicos. Depois de bater o maior valor desde 4 de dezembro, o dólar comercial recuou e fechou a sessão de sexta-feira a R$4,16. Mesmo com a queda de 0,63% registrada, a moeda americana fechou a semana em alta acumulada de 1,73%. O Ibovespa, por sua vez, encerrou o pregão em alta de 1,52% aos 118.478 pontos. O patamar é o segundo maior registrado pelo principal índice da Bolsa Brasileira em 2020, perdendo apenas para os 118.573 pontos alcançados em 2 de janeiro. Fala Serelepe. Tá aí o José Walter trazendo para você tudo sobre economia. Ele que é um investidor nato. O cara passa o dia na frente da tela investindo na Bolsa de Valores e ele diz que agora o negócio é comprar ações da Oi. É isso mesmo, Zé Walter? Você está comprando da Oi? Você é um dos donos da Oi? Não, da Oi não. Acho que não é uma boa. O Donizete acha que sim. Então é aquilo que você liga para Arlindo Araújo e conversa com ele sobre isso. Vamos à entrevista do dia. O papo é reto, o papo é cabeça. Jornal de Verdade. E a entrevista do dia. Olha, gente, a maçonaria, né, que é uma sociedade discreta e não secreta, tem as suas lojas em Araçatuba. Uma delas é a loja Tupi, né, que vai comemorar 100 anos no dia 29 de janeiro. E nós estamos recebendo aqui o Roberto e também o Júnior, que fazem parte da história deste centenário, porque compõem a loja maçônica. Então eles vêm falar disso, e interessante que não é nada secreto, tanto é que estão abrindo as portas para que você possa visitar e conhecer a loja Tupi, que fica aqui na rua Bandeirantes, aqui na rua Tiradentes com a Bandeirantes. Fica nas duas porque é bem na esquina, né? Bom dia, meu amigo Júnior. Tudo bem, Júnior? Bom dia, Marquinho. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui presente nesse teu programa e principalmente para falar da loja maçônica Tupi, que a sua história se confunde com a própria história de Araçatuba, né? Faz 100 anos. É verdade, Araçatuba 111, né? E a loja Tupi com 100 anos agora, dia 29 de janeiro. Você pertence há quanto tempo à maçonaria? Desde 95.
Tá, não tem como falar um pouco, né, Júnior? Todas as vezes que se fala de maçonaria, se pensa naquela coisa secreta, não pode entrar lá, se você deixa de ser maçom, você some, desaparece. Existem esses mitos até na forma do cumprimento, né, Júnior? Não é bem assim. A maçonaria está ligada é uma entidade que participa ativamente da sociedade, entre outras coisas, de muita solidariedade, né? Sim, um dos fundamentos da maçonaria é a filantropia também. Também. Apesar que o que ela mais pregou entre os irmãos, que a gente se trata desta forma... Irmãos. É o desenvolvimento moral, intelectual, né? Valorização da família. Essa é a ideia. Agora, com relação a essa questão de ser secreta, de cumprimentos, aí a gente teria que ir muito lá atrás, né, na história. Porque, certo. Existem relatos, por exemplo, que os princípios estão desde lá do tempo do rei Salomão, né, as primeiras reuniões, os primeiros templos, que ela era construtivista. As grandes construções do passado, vamos dizer assim, eram desenvolvidas, discutidas, vamos dizer assim, em reuniões que poderíamos considerar maçônicas. Por isso que chama-se de pedreiros, né? Pedreiros. Inclusive diz que o avental utilizado lembra de pedreiro, para o esculpir e tudo mais. Exatamente. Então é usado um avental, vamos dizer assim. E, na verdade, essa questão, por exemplo, do simbolismo de toques, de comprimento, na verdade é que naquela época, nas grandes construções, você não tinha computador, você não tinha como anotar, então como que fazia a folha de pagamento? Então o cara, na verdade, ele tinha uma senha, vamos dizer assim, que ele chegava no ouvido do camarada que ia fazer o pagamento e, de acordo com a senha, ele ia ter o salário dele, né? Tá, maravilha. Ô Júnior, e a letra G? Então, ela tem vários significados, né? Para mim apareceu como uma coisa, é a geometria. Sim, é um dos, mas o principal que a gente considera, na verdade, porque primeira coisa, para a pessoa ser maçom, ela não é uma religião, mas tem que acreditar em Deus. Certo. Então, o maçom, ele tem que ter alguma religião que acredite em Deus, ou seja, ele pode ser espírita, católico, evangélico. Tá. Então, essa história, por exemplo, que muita gente até critica, nós temos irmãos na loja que aqui mesmo em Araçatuba, que era pastor presbiteriano. A história fala de padres que foram iniciados, enfim. Tá. Então, muita coisa mudou aí e aconteceu nesses princípios. Tá. Então, Deus pra gente é o grande arquiteto do universo. A gente não acabou de falar que nós somos construtores, vamos chamar assim. Certo. Então, ele é chamado de Gadu. Grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Então, o grande G que a gente chama é esse. Agora, claro que existe todas essas outras informações. No momento, você está falando que muita coisa mudou. Existe no momento, ou já há algum tempo, essa preocupação realmente de mostrar para a sociedade que não é uma sociedade secreta e sim discreta? Sim, porque, veja bem, tudo aquilo que é formado pelo ser humano, pelo homem, não existe a perfeição. O princípio é perfeito, mas as pessoas vão desvirtuando. Tá. Então, já existiram aí, dentro desse processo histórico, cisões, confusões também dentro da próxima maçonaria, como existe na igreja, como existe em qualquer outra instituição. Certo. Não vou nem falar de governo e política. Participam também, né? Dizem até que o governo de Lador é recheado de maçons, né? Sim. Tem bastante. Lador, inclusive, é maçom. Sim. A maçonaria é formada normalmente por pessoas que de alguma forma exercem lideranças, então é natural. Se você pegar, por exemplo, nas instituições de caridade, existem muitos... Santa Casa, muitos líderes, por exemplo, nessas instituições que fazem parte da maçonaria, como fazem parte do Rotary, do Lions. Certo. Porque são pessoas que se disponibilizam no seu tempo para poder servir a sociedade, por isso ela é filantrópica. Maravilha. Bom, ô Júnior, e aí tem essa ação agora, nesse centenário em Araçatuba, a loja Tupi está abrindo as portas para a visitação, é isso? Sim, justamente para desmistificar um pouco toda essa curiosidade. Tá. Porque veja bem, Marquinhos, a gente sempre
eu particularmente, agora não vou falar em nome de todo mundo, mas eu sempre penso assim, uma pessoa que acredita em certas fábulas, que crê naquilo, perda até de tempo ficar querendo justificar. Certo, a gente tem que investir na pessoa claro. que quer acreditar, que quer trabalhar, que quer se desenvolver. E justamente, então, para isso, nós estamos convidando a população, que, como eu disse no início, a história da maçonaria em Araçatuba iniciou com a loja Tupi. Iniciou com ela. Hoje são quantas lojas, Júnior, sabe dizer? 8, né? 8 lojas. Tá. Essas lojas não se misturam, não existe o encontro de todas elas. Sim, os maçons, eles se visitam, né? Eles se visitam. Como irmãos, então é comum nas reuniões maçons de outras lojas, de outras potências, que a gente chama outras cidades, visitar. Tá. Você pode, no mundo todo, desde que você faça parte de uma loja regular, que a gente fala, né? Uma loja reconhecida, você se apresentando, você vai ser com certeza muito bem recebido. Não só socialmente, através da visita, mas até com uma dificuldade. A gente procura se ajudar mutuamente. Maravilha. Então então estão abrindo as portas a partir de amanhã. É isso? Dia 22 e 23, das 16. Então vai ser terça e quarta. Não. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Hoje é dia 20, né? Quarta e quinta-feira, certo? Está abrindo as portas. Das 16 horas até as 21 horas, ali no Templo da Tupi, né? Que é na quadra ali da Padaria Bandeirantes, ali, né? Um lugar bem conhecido. A gente vai estar lá, vários irmãos, para acolher as pessoas que lá estiverem. E a gente tem lá a Galeria dos Ex-Veneráveis. Então o pessoal vai poder identificar, inclusive, os veneráveis que já passaram pela loja. Vão verificar ali que a gente tem pessoas, enfim, que participaram até do processo político, vereador. Certo. Inclusive curiosidades, né? Você sabia, por exemplo, que o Dr. Jaime lá, que o pessoal leva bastante vela, reza bastante lá no cemitério, foi venerável da loja Tupi. Venerável da loja Tupi. Que fazia muita filantropia, conta a história. Então tem muita coisa bacana. E além, claro, de poder adentrar ao tempo, conhecer, enfim, e tirar as dúvidas com pessoas que conhecem bastante da ordem. A loja Tupi, ela nasceu na Duque de Caxias. Eu vou pedir pro Zé Walter receber lá a professora Aine, que já está, pede para ela guardar lá na nossa sala. Nós já vamos bater um papo com ela. Ô Júnior, nasceu na rua Duque de Caxias com a Rangel Pestana, né? Tem realmente toda uma história, e só pelo Dr. Jaime que você fala, é um dos túmulos mais visitados lá no cemitério. A Débora, que trabalha lá, sabe disso, né? E muitos outros, acredito que dá para contar a história. Você me mandou um releasing aqui de várias pessoas que pertencer a essa fundação: João Ferreira, meu sobrenome inclusive, Paulino Fonseca, João Pedro Rete, Guadelupe de Castro, Emílio Garilli, sobrenome, conheço a dona Eunice Garilli, que mora aqui em Araçatuba, João V. Barros, Ettore de Preto, Todomiro Carrilho, Augusto Barbosa Moraes, Arquitrechino Brito, Benjamin da Silva, Salvador Cotia, Elias Raal, né? Família também tradicional, Pipino Melchiori, Agérico Dias Pinheiras e Manuel de Sena Cardoso. São esses os fundadores, né? Os pioneiros que fizeram parte da fundação da loja, que na época era distrito de Penápolis, Araçatuba ainda. Pois é, você vê que coisa. Porque a história, ela mostra que as cidades foram se desenvolvendo junto dos trilhos da linha de ferro. Então, elas vieram sendo criadas, essas cidades, e junto dela a gente vê que a maçonaria veio junto já há muito tempo, né? Ô Júnior, eu já fui em alguns, quando meu tio faleceu, o seu João de Oliveira, né, doutor João de Oliveira, aliás, ele dono do escritório Vila Nova, e também quando faleceu Luiz Fernando Dalome, né, que é de uma loja que fica próximo ao Jardim Brasília. Isso. Né? E aí existem, quando tem o velório, né? Existem o ritual que ele é aberto ao público, mas pode fazer um também que não é aberto ao público, somente entre os maçons, é isso? Não. Não, qualquer todo tipo. mundo participa. Então foi algum engano meu, porque eu me recordo que teve a cerimônia, um que foi aberto, né? O do Luiz Fernando não cabia de gente, foi uma tragédia e não deu para assistir, mas é realmente bastante interessante. O que pode ter acontecido, dele eu estava viajando, mas eu não participei, mas justamente por ter muita gente, aí o pessoal
pessoal pediu licença só para poder... Certo. Mas não teve. Infelizmente, nos últimos anos, a gente perdeu vários irmãos ali da loja Tupi mesmo, né? Cristino, o Alessio Pinés. E todo mundo participa com a gente sem problema nenhum. Maravilha. E aí, qualquer pessoa, então, a partir de quarta-feira, das 16 às 21, pode visitar lá. Qualquer pessoa. Tá aberto. Pode chegar e entrar, vocês vão mostrar e explicar tudo. Fazer as perguntas sem problema nenhum. A gente está ali. Agora, é claro, ninguém, como a gente brinca, não está sendo iniciado na loja. Então, aí você vai falar assim, mas se eu perguntar quais são os sinais, essas coisas, não. Aí entra na maçonaria que a gente conta. Aí entra na descrição, né, Júnior? Na descrição, exatamente. Tá. Você está aí acompanhado do Roberto. Roberto, tive o prazer de conhecê-lo. Fala um bom dia aí pra gente. Puxa, não quer falar? Roberto é proprietário da loja Marrom Magazine, que fica ali na Duque de Caxias. Nos encontramos, acho que na sexta-feira, né? Que o Vavá, da Vavaseg, que inclusive foi quem me ligou e falou, Marquinhos, a gente pode falar da loja, né? O Vavá também, que é integrante, são pessoas conhecidas de nossa sociedade e que tem essa ação através da maçonaria, entre elas, né? De fazer filantropia, de se reunir, de pensar na vida, tem toda essa proposta de uma história bastante interessante. Só para dizer, né, Júnior, entrada gratuita, não tem que pagar nada, né? Nada com... Tá, maravilha. Algo mais a dizer, Júnior? Fica à vontade. Não, estamos aí à disposição. Pra gente que faz parte é um orgulho, porque é uma ordem que realmente vem muito a somar na nossa dia a dia, na nossa vida. Tá. É claro que, como eu disse, existe muito folclore. E a gente muitas vezes brinca com esse folclore, até porque, como eu disse, a gente tá ali para fazer o trabalho, para servir, né? E uma coisa bastante legal, inclusive, que muita gente pergunta, a gente tem o que a gente chama de atividades paramaçônicas. Certo. Ou seja, para que as famílias dos maçons possam estar participando. Então, por exemplo, a loja Tupi mesmo. Nós temos o clube de mães, que são as esposas, que inclusive se reúnem. Elas fazem ações sociais, elas fazem enxoval, levam na Santa Casa, distribuem para famílias carentes. Nós temos as filhas de Jó, que são para as meninas, e também os demolês, que são para os meninos. Eles fazem bastante atividades sociais. Por exemplo, o MEC Dia Feliz, já há alguns anos, é eles que coordenam. Tá. E todo esse dinheiro não é folclore, eles que arrecadam e levam lá no Hospital do Câncer ou no hospital que foi designado trabalhar a Satuba. Eles fazem todo ano a campanha de arrecadação de alimento. Tá. Nos últimos 5 anos já arrecadaram mais de 30 toneladas de alimentos que são distribuídos para as instituições de caridade. Eles fazem um Natal solidário. Quer dizer, tudo, claro, com apoio e coordenação da maçonaria. Maravilha. Esse Demolei é já preparar o jovem, colocar ele em ação também, né? Existe, entre tantas as coisas, a reunião de maçons, somente os homens, e as mulheres não participam. Por quê, Júnior? Porque existe essa tradição do passado, né? Se você me perguntar, você acha que um dia pode acontecer da mulher também participar? Eu até acredito que sim. Eu fui rotariano também, né? Infelizmente não deu para levar tudo junto, mas durante o período que eu estava no Rotary, houve essa renovação. E inclusive a primeira mulher na época em Araçatuba que entrou no Rotary foi a dona Odete Costa, né? Odete Costa, então vai ter um dia que talvez a maçonaria chegue também a esse ponto. Existem algumas locais aí que o pessoal já fala que existem as lojas mistas, mas isso ainda não é regularizado, não é reconhecido pela maçonaria. Então, infelizmente, essas pessoas, se chegarem numa reunião na loja, não vão ser recebidas como maçons, né? Mas eu acho que no futuro isso é uma tendência, sim. Até porque não tem nada... não tem nada a ser escondido, não tem nada, é só praticar o bem. Tá bom, Júnior. Então, gente, fica aí o convite para você que tenha curiosidade, quer conhecer a loja maçônica Tupi, completando 100 anos, só tem história, realmente vem com uma proposta interessante e tem 100 anos de história a loja Tupi. E fica aqui esse prédio conhecidíssimo, na rua Tiradentes, esquina com a rua Bandeirantes. Eu já fui lá em uma feijoada. Né? E te aguardamos bem lá servida, muito bem servida. E te aguardamos lá para conhecer nesse dia também, fazer essa visitação. Vamos dar uma passada lá sim, vamos, Walter, Débora e eu. E aliás, a feijoada que eu fui, além de ser muito boa,
né? Eu achei muito interessante. Não tinha fila, não ficou com aquela enrolação para servir, porque é um tal de fazer coisa beneficente. Aí você chega, não serve nunca e vende cartelinha de bingo para todo quanto é lado. Inclusive ganhou uma bicicleta. Ganhei uma bicicleta lá. Mas tem esse negócio de coisa beneficente, você vai para comer, não serve. Aí fica vendendo bingo, fica não sei o que lá, e você não come, que é o propósito, às vezes, quem comprou para ajudar, para colaborar, para participar. Mas ali foi bem diferente. Ô, Júnior, muito obrigado por virem aqui. Você ainda é santista, assim como maçom? Esse defeito eu tenho, mas a gente dizem que a gente é Juba do Pelé, não tem problema. Mas o Santos fez muito bonito no Campeonato Brasileiro, com certeza. Segundo colocado, sem jogador, né? O Gabigol que tinha de bom foi o Flamengo brilhar. Mas o Santos fez bonito, né? Então tá. Ô, Roberto, muito obrigado, viu, Júnior? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sucesso, né? Ainda mais, porque o sucesso tá aí demonstrado nesses 100 anos de existência, de história da loja. Tem todos os nossos respeitos. Conta sempre com a gente aqui, a Rádio Cultura. E estamos à disposição. Vou dar uma passada lá sim para conhecer. Isso, e queria agradecer aí a direção da casa, Cultura e toda a equipe, né, por abrir esse espaço, porque com certeza a partir de agora já criou bastante expectativa, porque muita gente está ouvindo esse programa de sucesso. Claro, graças a Deus o pessoal realmente ouve, né, e participa. É bacana mesmo você conhecer, você saber. Evitem a ignorância, gente. Tem muita ignorância em tudo. A ignorância me causa... Tivemos aí neste final de semana, né, essa imbecilidade do ex-secretário-geral de Cultura do Brasil, fazendo aí uma apologia, eu diria, ao nazismo, né? E foi demitido, inclusive, a professora Aines já está aqui na rádio para bater um papo com a gente sobre essa imbecilidade que aconteceu. Isso você só não é imbecil e ignorante quando você tem conhecimento. Então você ouve contar muitas histórias, tá aí essa entidade, a maçonaria, dentro da nossa cidade, né, nos mais variados sistemas, seja na política, na religião, com as pessoas que integram a maçonaria. Então vale a pena você conhecer, você visitar, tirar, perguntar aquilo que puder ser respondido. Será respondido, eu tenho certeza. O Júnior é um cara todo, Júnior da Esperta Moto, quem é que não conhece, né? Tá lá envolvido, e o Júnior é um cara gente boa, né? Tá aí o Roberto, tá aí o Vavá. O Roberto conheci agora, mas o Vavá já conheço de longa data, outro cara sensacional, né? O prefeito da cidade é maçom, né? O Dilador Borges é maçom, né? E é um cara probo, um cara honesto, um cara direito. Ô, Júnior, grande abraço para todos lá, muito obrigado, tá bom, querido? Isso aí, obrigado e fiquem com Deus aí. Valeu, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com a professora Aine Salviano, que vem para falar desse ato perigoso, pernicioso para nossa sociedade, que acontece dentro do governo que comanda o Brasil. Daqui a pouco a gente vem para falar sobre tudo isso e você tem que ser intolerante com esse tipo de coisa, porque senão daqui a pouco fica normal queimar gente de novo, como foi no nazismo. Digipare, o aplicativo que te dá o troco. Chegando para você, doutora Amanda Araújo, com o Dicas para o seu pet. Diariamente necessário. Fala Serelepe. Na Cultura FM, dicas para o seu pet. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento: Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Hospital Veterinário 24 horas à sua disposição. Cortar as unhas de cães e gatos não está relacionado apenas com a estética. Unhas compridas causam muito desconforto aos pets. Eles sentem dificuldade para andar, têm perda de equilíbrio e escorregam mais facilmente. Além disso, unhas maiores que o ideal podem quebrar ou encravar, gerando dor e infecção. Por isso, os animais que não vivem em um piso que desgasta as unhas naturalmente devem sempre tê-las aparadas. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento: Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Hospital Veterinário 24 horas à sua disposição. Residencial Costa Azul, a 14 quilômetros do centro de Araçatuba, às margens do Rio Tietê. Reúne a natureza
todas as comodidades da infraestrutura urbana. Ampla área verde, 2 piers de pesca, rampa de embarcação, espaço de lazer com quadras, parque infantil, salão com espaço gourmet e muito mais. Residencial Costa Azul. Lotes a partir de 500 metros quadrados, com tudo pronto para você e sua família aproveitarem o melhor da vida. Informações 99765-4641. Acesse residencialcostaazul.com.br. Aparecer é incrível. Incrível Outdoor. Outdoor, front lights e painéis de rodovia. Incrível Outdoor. Em Araçatuba, Birigui e região. Os melhores pontos e as melhores estruturas. Consulte locais e disponibilidade pelo site incríveloutdoor.com.br. Incríveloutdoor.com.br. Outdoors, front lights e painéis de rodovia. É incrível. Jornal de Verdade. Volta já. É demais. White Clean, produtos de limpeza. White Clean, pra sua casa ou sua empresa. Papéis e embalagens na White Clean tem. Produtos de qualidade é na White Clean. Rua José Ferreira Batista, número 3013. Fone 3621-7597. WhatsApp 991504456. White Clean. Você vai de quê? Vai de Odicar. Baixe o app odicar.com.br. Baixou, pediu, chegou, então vá de Odicar. O app de transporte mais econômico de Araçatuba e região. Odicar. Baixe o nosso app no seu celular ou acesse www.odicar.com.br. Vá de Odicar. Unisalesiano Araçatuba, instituição nota 5 no MEC, informa. Você ainda pode ingressar no Centro Universitário número 1 do estado de São Paulo, em um dos seus cursos tradicionais de graduação, através do vestibular geral do dia 25 de janeiro. Ou, se preferir, pode agendar uma melhor data. Aproveite e use sua nota no Enem para matricular-se em um dos nossos cursos. Informações e agendamento pelo WhatsApp 18 99745 9099. Inaugura no dia 17 de janeiro a Via Certa Financiadora. Com vários anos de experiência no ramo, a Via Certa chegou em Araçatuba, especializada em crédito pessoal, crédito com garantia, planos agrícolas, CDC e consignado. A nossa equipe espera por você na rua 15 de novembro, número 531, na esquina com a rua Bandeirantes. Venha conhecer a Via Certa. Faça uma simulação sem compromisso e comece 2020 realizando seus objetivos. Via Certa Financiadora. A gente sabe o valor do crédito para você. Muitas mãos cuidando de você. Plano de Saúde Santa Casa Saúde de Araçatuba. Um plano de saúde ideal para você e toda a sua família, com condições imperdíveis. 10% de desconto nas 10 primeiras parcelas, sem carência para consultas e exames simples e isenção na taxa de adesão. E mais, contamos com uma ampla rede credenciada em toda a região. Santa Casa Saúde de Araçatuba. Um plano de saúde sempre com você. 3607-2720. Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Jornal de Verdade. E as principais manchetes do Brasil e do mundo. Governo faz bloqueios na fronteira após fuga de presos no Paraguai. Ministério informou que fronteira havia sido fechada em Mato Grosso do Sul e depois se corrigiu. Mais de 70 integrantes de facção paulista escaparam. Evo escolhe ex-ministro da Economia para disputar presidência. Luiz Arce tentará levar a esquerda de volta ao poder na Bolívia no dia 3 de maio. Novos protestos violentos deixaram mais de 100 feridos em Beirute, no Líbano. Manifestantes usaram spray para lançar chamas e polícia, balas de borracha. Mulher morre ao pular de ônibus para fugir de roubo no Rio. Tânia bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano. Ela tinha 62 anos. Menino encontrado morto em córrego após chuva em Orlândia. Criança brincava em parque e pode ter sido arrastada por enxurrada.
China anuncia 17 novos casos de misterioso vírus. Sintomas são parecidos aos do SARS, que matou centenas entre 2002 e 2003. Chacina em bar deixa 6 mortos em Rio Branco, no Acre. Também na noite de sábado, outro homem foi morto e um ficou ferido na mesma região. Mega Sena acumula e pode pagar 32 milhões na terça. Um ano após tragédia de Brumadinho, agricultores ainda relatam prejuízos. 11 pessoas continuam desaparecidas e muitas famílias ficaram sem terra e sem fonte de renda. Cultura FM, Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia, Serelepe. Bom dia, Leonardo Miller, já voltou das férias, né? Mais gente para o Oeste, baterias de motos R$75, Rua Guapeí 1780, telefone 36229911, 36228889. Lá pro Claudenir, pro Fabiano, um forte abraço. É isso mesmo, baterias de motos R$75. Medida exata do meu amigo Silvio Marion, corte, dobra de vergalhão, materiais de construção é com a medida exata. E meu amigo Fábio Blaia está lembrando, hein, gente? Plano de Saúde Santa Casa Saúde terá um pronto-socorro exclusivo a partir do dia 3 de fevereiro, aperfeiçoando sua estrutura de atendimento para seus beneficiários. A diretoria da Santa Casa de Araçatuba, de Santa Casa Saúde de Araçatuba, entregará em 3 de fevereiro um pronto-socorro exclusivo para os seus beneficiários. Com investimento de R$450 mil, o pronto-socorro ocupará uma área de 249,95 metros quadrados de estrutura moderna, com salas para atendimento de urgência, leitos de observações, médicos e enfermeiras. A expectativa de atendimento mensal é de 800 pacientes adultos e 350 pacientes infantis, totalizando 1.150 atendimentos no mês. Pronto-socorro contará com plantão médico de 24 horas e das 19 às 7 da manhã, pediatria. Com isso, a Santa Casa Saúde é o único plano de saúde da região que oferece ambulatório de especialidades, laboratório de análises clínicas, ala de internação, sala no centro cirúrgico exclusivo, equipamentos modernos. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas instalações. Oscar Rodrigues Alves, 1092, 3607-2720, Real Araçatubense Contábil, 21035967. Olha, nós tivemos neste final de semana, eu estava na minha casa e de repente eu abro a internet, a hora que eu gosto de conversar comigo mesmo, e vi o ex-secretário de Cultura do Brasil, Roberto Alvim, fazer uma, eu vou chamar de apologia ao nazismo, em um comunicado, ele se utilizando de trechos do mesmo discurso, né, de Goebbels, que foi ligado, era o secretário de publicidade do Hitler. Nazismo, gente, que dizimou 6 milhões de judeus. Estamos falando só de judeus. Você contar homossexuais, testemunhas de Jeová, a conta vai ampliando, inclusive muitas discussões. E nós, então, quando você chega a esse extremo dentro do governo que comanda a sua nação, eu fico horrorizado, como já fiquei algumas vezes diante de algumas das declarações do presidente ou de membros do seu governo. E aí você tem que buscar pessoas capazes de te ajudar a entender, a digerir tudo isso, e nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a professora, jornalista e música Aine Salviano. Bom dia, professora, é um prazer recebê-la, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu é quem agradeço, bom dia a todos. É só de ouvir a sua voz, que transmite muita paz, já é um alento, né? Diante de tanta agressividade de alguém que representa uma pasta tão importante que é a nossa cultura. Qual é a análise que você, como professora, jornalista e música,
faz de um ato como esse do ex-secretário Roberto Alvim? O ex-secretário, ele é das artes, ele é dramaturgo. Dramaturgo reconhecido, né? Tinha, inclusive, um teatro na cidade de São Paulo. E eu fico me perguntando se ele não quis, de alguma maneira, teatralizar aquela fala dele, infelizmente, escolhendo um caminho que é mal interpretado ou no mundo inteiro, né? O nazismo, ele é um assunto fechado no mundo inteiro. A repercussão foi no mundo inteiro, né? Isso. Então, penso que se foi essa a ideia, ele foi muito infeliz. Penso que a falta de assessoria dele impediu que ele cometesse esse ato. Eu não posso crer que uma pessoa que foi elevada ao cargo de secretário da Cultura cometesse esse ato dirigidamente. Eu penso que foi um ato falho. E, claro, ele foi punido porque todas as lideranças do país, executivo, legislativo, judiciário, entenderam que realmente não é um assunto para ser tocado. Não é um assunto para ser tocado. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ele já tem resistência por parte da população em relação a certas defesas da ditadura, né? Jair Messias Bolsonaro, aliás, li um artigo publicado pela jornalista Manu Zambon, né, no Facebook, sensacional, né, que fala justamente sobre essa questão de que nosso país vive essa guerra entre os lulistas e os bolsomínios, né? E ele faz um alerta. É possível você não gostar do Lula e também do Bolsonaro, isso não existe. As pessoas ficam se degladiando ali. E aí ele faz algumas comparações bastante interessantes, né? Que enquanto o Lula vivia ali de papo com o Muammar Gaddafi, Ahmadinejad e tudo mais, o Bolsonaro com Pinochet, Stroessner, Viktor Orbán e tudo mais. E para cada pedalinho lá no sítio do Lula com o nome dos netos, o que simboliza parte da corrupção do PT, existe uma laranjinha com chocolate do Bolsonaro e as rachadinhas, né? Então ficamos nessa guerra e do Bolsonaro não é, porque foi dentro do governo dele e esse cara estava lá porque ele colocou, inclusive com elogios rasgados quando da sua posse. Agora, a senhora vê como um ato isolado ou isso é uma conjunção? Nós tivemos a nomeação lá do Sérgio Cardoso, né, da Fundação Palmares, e o cara, ele negro e com declarações que vão contra o movimento. Né? Você vê realmente como um ato falho apenas? Ou você apenas quer acreditar para proteger a sua esperança? Na verdade, eu preciso acreditar que foi um ato isolado de um integrante do governo, que isso não reproduz o governo, porque não é desejo da nação, eu penso, que haja um extermínio de pessoas. Eu acredito que o presidente Bolsonaro eleito, ele deve escolher pessoas que têm o mesmo pensamento da direita, como ele se autodenomina, mas as pessoas da direita não são nazistas. As pessoas da direita não precisam ser nazistas. Claro que não. Então, eu acredito que foi um ato falho desta pessoa, um ato muito falho desta pessoa, tanto que ele foi punido muito rapidamente. Certo. Muito rapidamente. Eu acho que um governo... Mas com resistência do presidente, né? Precisou o Davi Alcolumbre ligar para ele e falou, pelo amor de Deus, né? Na verdade, eu acho que toda vez que você demite alguém de algum governo, você tem um desgaste. É como se você dissesse, realmente nomeamos errado. Certo. Né? Então, as pessoas, elas evitam esses desgastes, mas neste caso não foi possível, porque de manhã o presidente tinha dado uma declaração, mas à tarde ele já demitiu o secretário. Então, eu penso que o presidente, ele ouviu
as vozes do legislativo, do judiciário e da população que se mobilizou pelas redes sociais também. Tá. Então era insustentável. Tá. Mas errar em nomeação, sim, foi um erro. E agora Regina Duarte, um nome fortíssimo, uma grande atriz brasileira, né, reconhecidíssima, global, né? E como que você vê isso? Então, inclusive agora querendo até voltar ao ministério, né, que seria bastante interessante. Então, e não dá para dizer que a Regina Duarte não é uma expressão da arte brasileira, Claro. como atriz. Claro. Mas a gente precisa de gestores. Gestores da Então, a cultura. minha preocupação é, será que, além de atriz, ela é uma boa gestora? A formação dela é para a atriz, e a gente está falando de um cargo de gestão. De gestão. Então, eu vou te dar um exemplo contrário. Essa semana a gente teve aqui em Araçatuba uma pessoa que foi nomeada para um alto escalão do governo Bolsonaro. Certo, é isso. A professora Gislaine Targa, ela é administradora. Ela é administradora. Ela é professora de graduação e pós-graduação. Então, se você disser, olha, a Gislaine, ela é teoricamente perfeita. Teoricamente. Porque, como gestora, ela tem conhecimento para fazer a gestão. A Regina ela é atriz. Ela é atriz. Muito diferente. Você vai lidar com planilha, com execução, com verba. Então, eu tenho lá eu ficaria mais tranquila se esse cargo fosse um cargo de gestão. Eu fico muito preocupado sempre, igual a Gislaine, eu não a conheço como gestora, eu a conheço como política, né? Inclusive direita da Alta Noroeste, e por mais que tenha capacidade, na hora da nomeação é o caráter político que vai chamar, infelizmente. Que bom quando conseguimos, né, associar as duas coisas e tudo mais. Agora, eu não citei, inclusive, né, a questão do AI-5, que foi citado pelo filho do presidente em uma entrevista a Leda Nagli. Você acha que o Brasil, você acredita que o Brasil, nesse governo Bolsonaro, vive uma linha tênue entre democracia e ditadura? De novo isso? Não acredito nesse momento, porque hoje a gente tem os 3 poderes muito fortalecidos. Então, a democracia é um consenso da maioria. As pessoas, ainda que não tenham conhecido o AI-5, ainda que não tenham na memória os atos da ditadura militar no Brasil, elas com certeza preferem a liberdade do que o cerceamento. Tá. Então, imagine você que você não pode se reunir em grupos de mais de 3 pessoas, porque você já vai ser investigado. Imagine você que você não pode mais trabalhar num veículo de comunicação, porque você não pode ser professor, porque você vai ser... Então, as pessoas, por natureza, elas preferem ser livres. Mas hoje, principalmente, a gente tem 3 poderes muito instituídos. Eu tenho um executivo forte, mas eu tenho um legislativo e um judiciário fortes também. E se no passado a gente percebeu que vou chamar de golpe entre aspas, porque essa palavra ela vive sendo trabalhada, né? Mas vou usar a nomenclatura histórica. Se o golpe militar foi a ascensão do militarismo, do exército para tomar o poder, hoje a gente nem precisa disso. Hoje o exército já faz parte. Porque se você olhar os altos escalões do governo, eles são comandados pelos representantes do exército. Então, o exército não precisa tomar o governo, ele já faz parte do governo, e eu tenho ali 2 outras casas, legislativo e judiciário, que estão aí se cuidando. Há excessos, há deslizes, como em todos os outros países, né? Nós só precisamos amadurecer. O que o Brasil não tem ainda é um amadurecimento de democracia. Nossa democracia ela é muito recente. A gente fala, mas já tem 20 anos. Mas 20 anos dentro da história é pouco. É muito pouco. Professora, e você acredita que nós vamos chegar lá? Na democracia? Eu acredito que nós já vivemos uma democracia, com erros, mas nós já vivemos uma democracia. Eu acho que o que falta é uma educação política
não de partidos, uma educação política para que as pessoas entendam a importância dos políticos na nossa vida. Quando cada um de nós entender que o nosso voto é importante para escolher quem nós queremos representar, isso vai ser perfeito. Certo. Você citou o texto que a Manu repercutiu nas redes sociais, e essa é a análise que a gente precisa fazer. Nós tivemos na última eleição um maniqueísmo das pessoas dividirem a política só em dois lados. Ou se era isso ou se era aquilo. Certo. Quando, na verdade, a gente tinha um conjunto de várias ideias que nem chegou a ser analisado. Exatamente. Era alguém que ou queria a direita ou não queria a esquerda. E aí outras ideias não foram analisadas. Então isso mostra ainda que a gente não tem uma maturidade no sentido de pensar nas ideias e não nas pessoas. Exatamente, ver com clareza, seja lá de onde ela vem, seja do Bolsonaro, seja do Lula. O próprio Bolsonaro, ele tem a vantagem de ficar sempre lembrando Lula, e todo mundo se esquece que o Lula ele é inelegível. É uma perda de tempo, a gente está discutindo uma situação que eu imagino a justiça vai resolver. Claro, hoje ele está inelegível, não pode nem ser candidato e tudo mais. Vai resolver. Tá, Zé Walter, alguma pergunta, e esses professor? Episódios aí que a gente tem visto só se resolvem, acho que com a educação, com o professor passar para o aluno desde cedo essas questões e essas diferenciações que devem ser tidas quanto ao que aconteceu na Alemanha e tudo mais. Eu vou te dizer que, como professora, hoje a gente tem uma preocupação, que é que a família entenda que a educação não é feita só na sala de aula. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas que se preocupa com o que os professores estão falando em sala de aula, mas não se preocupa com o que os filhos estão assistindo nas plataformas digitais, isso me preocupa mais. Então, a educação ela é um conjunto. Ela é familiar, ela é escolar, mas ela é midiática. Então, o adolescente, ele aprende muito mais nas mídias do que na sala de aula. Tanto que, como professora, eu estou acostumada a dar aula e informar ao meu aluno quais as plataformas ele pode agregar conhecimento com aquilo que eu falei. Então, eu mesma indico, olha, quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, dá uma olhada... Nunca dirigido a uma coisa específica, mas as várias. Agora... E o adolescente que não tem orientação nem familiar, nem escolar e que vai sozinho para as plataformas digitais, o que ele está ouvindo? O que ele está assistindo? Então, a educação, hoje, ela é familiar, escolar e midiática. E a família que deseja se preocupar com a formação dos seus filhos tem que cuidar de todas essas situações. Eu, como professora, não acredito que uma única pessoa pode influenciar um aluno. Eu acho que um aluno, ele é influenciado por tudo que ele vivencia, pelo que ele ouve e pelo que ele vê. Então, se a gente quer educar bem os nossos filhos, a gente tem que preparar os nossos filhos na nossa casa, com os nossos valores, e deixá-lo indicado assim, olha, ouve isso, mas também ouve isso, assiste isso, mas também assiste isso, leia isso, mas também leia isso, para que esse jovem adolescente não seja manipulado. Ainda dentro do governo e aproveitando a sua condição de professora, nós estamos com um problema aí com o Enem também. Sim. Várias questões com problemas, né? Parece que vão se pronunciar, vão corrigir, vão fazer. Como é que a senhora avalia essa questão, o governo Bolsonaro, nesse tratamento com a educação? Eu fico com muito medo. Um ministro que escreve impressionante com um C. Antes disso, ele já tinha escrito a paralisação. A paralisação, isso. E o próprio INEP soltou um tweet recentemente, onde ele fala de visualizações com Z. Nós tivemos aqui, eu tive o prazer de entrevistar a Maria Inês Fini, criadora do Enem. Ela deve estar horrorizada, né? E triste. Porque professor é aquela questão da alma, né? Enfim.
O Enem, ele é uma prova gigantesca. Pensa que a gente tem ali 4 milhões, 5 milhões de pessoas fazendo prova. Então, eu desconheço uma prova tão grande quanto essa. Certo. E ele passa por etapas, muitas etapas, onde se envolvem milhares de pessoas. Eu tenho desde os professores que preparam as questões, aos digitadores, aos gráficos, aos empacotadores. Então, assim, os processos são muitos, envolvendo muitas pessoas. E a gente sabe que a gente teve um problema no início do governo com ministros da educação. A gente teve alguns até firmar, o atual. A gráfica que estava acostumada a rodar a prova faliu. Então, a segunda gráfica nunca tinha tido a experiência de fazer um trabalho tão volumoso. E os erros no Enem acontecem desde sempre. Então, não é um erro deste governo, ele é um erro de outros governos. O importante é conseguir corrigir isso para que os alunos não sejam prejudicados. Ao que parece, foram os alunos de Minas Gerais que tiveram a prova corrigida incorretamente, porque a prova do Enem é a mesma, mas você muda a disposição das questões em provas coloridas. Certo. Então, se eu coloquei o gabarito da prova azul, mas corrigi a prova rosa, eu realmente vou ter um problema. Como é a OAB também assim? Só que isso é técnico, né? Eu tenho lá as pessoas da tecnologia que vão conseguir refazer isso muito rapidamente. Não é um erro da correção de redação, que é manual, mas é um erro tecnológico. Então, eu penso que o governo, sabendo onde está o erro, e ele já sabe, porque ele assumiu, sabendo onde está o erro, ele consegue fazer a correção. Minha preocupação é fazer isso antes da abertura do SISU amanhã, para não prejudicar esses candidatos, que até o momento foram identificados como sendo de Minas Gerais. Maravilha. Professora, nós estamos aqui, o Claudinho, que apresenta o Estádio 95, estou ouvindo minha amiga. Grande Claudinho. E professora Aine, o Sandro da OAB, presidente da OAB, todo apoio à professora, pensamento coeso. O Cláudio Rogério está aqui na nossa live parabenizando a senhora também, enfim. E a senhora é esposa do Maurício Salviano, que deu aula para mim e para o Zé Walter na Unitoledo, né? Eu tenho essa honra. É um cara sensacional, uma didática maravilhosa, maravilhosa. Bem, professora, como a senhora acredita, para a gente fechar, que deve ser a reação diante desses absurdos? Então, nós como povo. Eu estou muito... É isso que a democracia permite, a liberdade de expressão. Então, eu fico muito confiante no sentido de que pessoas informadas possam se manifestar e buscar a correção de alguns erros. Isso em nível local, estadual, federal, mas o essencial é a informação. Então, quando eu estou informado, quando eu entendo que um genocídio como o Holocausto não pode mais acontecer na história do mundo, e por isso eu não posso fazer alusão. Então, imagina, no país, na Alemanha, em todos os lugares que você vai, você tem a memória do Holocausto como sendo uma coisa ruim que não pode se repetir. Exatamente. Lembre para que nunca mais se repita, né? A própria Alemanha repudia esse momento histórico que ela vivenciou. Então, assim, uma sociedade que entende que esse discurso não pode se repetir e pede, e um presidente, um povo consegue, então, esta pessoa não representa mais o governo, vamos buscar outra pessoa. Isso é democracia, isso é liberdade de expressão. Então, assim, a minha confiança é que as pessoas se informem cada vez mais em plataformas múltiplas. Eu tenho muito medo das pessoas que dizem, mas no meu WhatsApp... O WhatsApp não é a fonte confiável. Eu acho que a gente tem que buscar ler aquilo que a gente se identifica, mas também aquilo que a gente não se identifica, até para ter argumento. Não adianta eu ler só aquilo que eu concordo. Exato. Eu preciso ler aquilo que eu não concordo, até para saber argumentar. Eu preciso conhecer os lados da questão. Mas um povo informado e que agora tem voz pelas redes sociais... Porque a hashtag Fora Alvim foi uma coisa que cresceu muito rapidamente naquele dia. Então, isso é positivo, Então você tem ali direita, esquerda, de centro, todo mundo
se manifestando. Uhum. Então, isso é muito positivo. Por isso é que a democracia precisa ser preservada. Porque existe a possibilidade de corrigir erros com o grupo analisando. A ignorância, nós falávamos da Cidinha Baracate, a ignorância é atrevida. Eu, quando postei minha notinha de repúdio em meu Facebook, veio um lá e escreveu: pior é ser chavista. Não, não é pior. Não é pior. É porque você não sabe o que é nazismo. E isso é ignorância, né? E ela, infelizmente, é muito atrevida. Professora, que é professora no ângulo, é isso? Isso. Lá do Valdeman, né? Um cara que eu gosto demais, demais, demais. Ouve o nosso programa sempre que pode. Eu quero muito agradecer ao seu marido, com quem entrei em contato, não a conhecia, apenas de algumas postagens dele e tudo mais. Mas eu quero agradecer demais por você estar emprestando a sua capacidade, a sua atenção, a sua preocupação com a educação. Eu sempre que converso com professores, eu me sinto honrado. Eu acho que esse país aqui precisa mesmo de educação, né? Ela é a base. Ela é fundamental para que a nação se desenvolva socialmente, economicamente. Eu tenho o privilégio de ser professora de uma escola particular, mas dentro de um grupo que está muito... Meu grupo de adolescentes é um grupo muito consciente da necessidade de fazer desse país um país melhor para todo mundo viver. Porque não é uma questão só de política, é uma questão de bem-estar. Se é aqui que eu moro, se é aqui que eu vivo, se é aqui que eu quero viver, então qual é a minha participação em tornar isso aqui melhor? Né? A crítica, ela pode ser construtiva. Né? Eu não preciso pensar que o fato de hoje eu ter um governo de direita, amanhã eu ter um governo de esquerda, vai monopolizar as pessoas só para esses dois lados. Eu posso não me identificar com nenhum desses lados e ainda assim trabalhar para o desenvolvimento do país. Porque o que eu preciso é respeitar. Aquilo que é escolhido precisa ser respeitado. Isso é democracia. Que honra, muito obrigado. Eu agradeço. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com as ocorrências policiais, as notícias do esporte e com mais Jornal de Verdade. Esta foi a professora, música e jornalista Aine Salviano falando no Jornal de Verdade. Diariamente necessário. Fala Serelepe. Residencial Costa Azul, a 14 quilômetros do centro de Araçatuba, às margens do Rio Tietê, reúne a natureza às comodidades da infraestrutura urbana, ampla área verde, 2 piers de pesca, rampa de embarcação, espaço de lazer com quadras, parque infantil, salão com espaço gourmet e muito mais. Residencial Costa Azul, lotes a partir de 500 metros quadrados, com tudo pronto para você e sua família aproveitarem o melhor da vida. Informações 99765-4641. Acesse residencialcostaazul.com.br. White Clean, produtos de limpeza. White Clean, pra sua casa ou sua empresa. Papéis e embalagens na White Clean tem. Produtos de qualidade é na White Clean. Rua José Ferreira Batista, número 3013. Fone 3621-7597. WhatsApp 991504456. White Clean. Unisalesiano Araçatuba, instituição nota 5 no MEC, informa. Você ainda pode ingressar no Centro Universitário número 1 do estado de São Paulo, em um dos seus cursos tradicionais de graduação, através do vestibular geral do dia 25 de janeiro. Ou, se preferir, pode agendar uma melhor data. Aproveite e use sua nota no Enem para matricular-se em um dos nossos cursos. Informações e agendamento pelo WhatsApp 18 99745 9099. Jornal de Verdade. Volta já. É demais.
Muitas mãos cuidando de você. Plano de Saúde Santa Casa Saúde de Araçatuba. Um plano de saúde ideal para você e toda a sua família, com condições imperdíveis. 10% de desconto nas 10 primeiras parcelas, sem carência para consultas e exames simples e isenção na taxa de adesão. E mais, contamos com uma ampla rede credenciada em toda a região. Santa Casa Saúde de Araçatuba. Um plano de saúde sempre com você. 3607-2720. Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Pra que andar tanto? Na Medida Exata você encontra do básico ao acabamento, tudo em um só lugar. Ferragem armada, cimento e cal, areia e pedra, elétrica e hidráulica, pisos, revestimentos e acabamentos. Medida Exata. Do básico ao acabamento, tudo em um só lugar. Avenida Jorge Melen Rezec 3104, na continuação da Marcílio Dias. Fone 3608-8900 ou WhatsApp 981840127. Araçatuba. Se é pra cuidar do meu cão, do meu gatinho fofucho, eu só confio, prefiro a clínica Arlindo Araújo. 24 horas pronto para resolver qualquer problema que meu gato e meu cachorro possa ter. Aqui o diagnóstico é preciso demais, com confiança e segurança nos mostra como faz. Clínica Arlindo Araújo. Atendimento 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Clínica Arlindo Araújo. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Nós estamos de volta aqui do estúdio da Rua Oswaldo Cruz, mensagem do Arlindo Araújo. Adorei a entrevista com a professora, coerente e inteligente. Exatamente, Arlindão. Também o João Davi, falando da professora Aine, aqui pra gente, muito obrigado. Hoje é dia do farmacêutico, você já beijou a Caroline hoje, Zé Val? Ela estava dormindo ainda. Caroline, estou assistindo, ela fala assistindo por causa do Facebook. Bom dia, Marquinho, bom dia, Caroline, que é farmacêutica. Feliz dia do farmacêutico, Caroline. Meu amigo Regis Queiroz, manda aquele abraço ao Júnior, Vavá e Marrom. Ô Regis, desculpa, cara, só li sua mensagem agora, mas tá dado um abraço ao Júnior, ao Roberto e ao Vavá. O padre Rodney tá aqui mandando para os devotos de São Sebastião. Hoje a igreja São Sebastião, atrás do SBT, está aberta até às 17 horas. E às 20 horas teremos missa lá na São Sebastião de Taveira. Então a igreja São Sebastião aberta até às 17 horas, às 20 horas, missa em Taveira. Quem vai na missa em Taveira, mas vai de cavalo, é meu amigo Marquinhos, lá do Móveis Jequitibá. Um abraço para você, também ao Valdir Construtor, que está na casa de número 399 de Arlindo Araújo. Aliás, nesse final de semana eu assisti a entrevista que o Arlindo Araújo deu ao professor Arthur no Questão de Opinião. Você sabia que Arlindo Araújo foi um exímio açougueiro? Jura? O cara, filho. Cuidado também, né? Falar isso, vereador Almir. 8h09, Zé Valdo. O pessoal tá mandando reclamação lá do Machadinho, Zé Valdo. De novo, o pessoal reclamando do cheiro lá no Machadinho. Pessoal, vamos ver aí com o Tadeu. Cheiro? Eu tô achando que é lá da obra da Rua X. Vou abrir a foto foto é a Samar, aqui. não é de cheiro de esgoto? Mas não dá pra gente sentir um cheiro aqui. Como é que vai fazer? Então tá, o Zé Walter tá procurando, vamos ver lá, tem que ver que ponto que é, eu moro próximo e não... Rua Paraguai, não é não? Rua Paraguai, vamos verificar, mas não é o Tadeu é obra, gente, cheiro normalmente está ligado a Samar. Aliás, a Samar teve um final de semana com várias manutenções, inclusive do Nova York, quando estava consertando uma, estourou a outra. E vamos ter de novo essas manutenções. Ontem fui comer um hot dog delicioso lá do... E se eu falar errado, rapaz, acho que é o Piacatu que participa aqui Aí tem um hot dog ali na Cristiano Olsen,
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a filha dele estava lendo, falando que vai ter nova interrupção aí da Samar. Ô, gente, olha, a Prefeitura e o Senac estão oferecendo a você. Desculpa, eu falei 180 cursos, não tem nada disso, é 180 vagas. 180 vagas para cursos gratuitos. A Prefeitura e o Senac, 180 vagas para cursos profissionalizantes. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro, né? Gratuitos e com certificado. Os cursos ocorrerão nos períodos da manhã, tarde e noite. Estão sendo oferecidos cursos de operador de computador, cuidador infantil, auxiliar de escritório, educador social, assistente administrativo, assistente pessoal e empreendedor em pequenos negócios. Os encaminhamentos devem ser feitos pessoalmente no balcão de empregos, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, lá na Avenida Valdemar Alves, número 50. Os interessados devem levar os documentos pessoais com RG, CPF comprovante. Então, ó, vai se qualificar, porque senão você não consegue vaga no mercado de trabalho. Tá certo? Tem que chamar um intervalinho rapidinho, igual o coicinho de purga do Marcos Barros. Hein? Chegou. Que tá uma delícia. Cultura FM é demais. Aparecer é incrível. Incrível Outdoor. Outdoor, front lights e painéis de rodovia. Incrível Outdoor. Em Araçatuba, Birigui e região. Os melhores pontos e as melhores estruturas. Consulte locais e disponibilidade pelo site incríveloutdoor.com.br. Incríveloutdoor.com.br. Outdoors, front lights e painéis de rodovia. É incrível. Você vai de quê? Vai de Odicar. Baixe o app odicar.com.br. Baixou, pediu, chegou, então vá de Odicar. O app de transporte mais econômico de Araçatuba e região. Odicar. Baixe o nosso app no seu celular ou acesse www.odicar.com.br. Vá de Odicar. Inaugura no dia 17 de janeiro a Via Certa Financiadora. Com vários anos de experiência no ramo, a Via Certa chegou em Araçatuba, especializada em crédito pessoal, crédito com garantia, planos agrícolas, CDC e consignado. A nossa equipe espera por você na Rua 15 de Novembro, número 531, na esquina com a Rua Bandeirantes. Venha conhecer a Via Certa. Faça uma simulação sem compromisso e comece 2020 realizando seus objetivos. Via Certa Financiadora. A gente sabe o valor do crédito para você. Cultura FM. Cultura. ZYD 852, canal 238, Rádio Cultura de Araçatuba Limitada, 95,5. Araçatuba, São Paulo. Bom dia, Chapa Quente. Residencial Costa Azul, vem aproveitar o melhor da vida, a natureza te espera. Residencial Costa Azul está pronto para você e sua família desfrutarem o melhor da vida. Total infraestrutura em meio à natureza, a pouco mais de 14 quilômetros do centro de Araçatuba, com acesso pela rodovia Jocelyn Gottati. Totalmente asfaltada, lotes a partir de 500 metros quadrados, e se você quer pagar sem juros, você paga em 40 meses ou em 200 parcelas, do jeito que você preferir. E a Via Certa já chegou, está aqui na 15 de novembro com a Bandeirantes, oportunidade de você pegar dinheiro agora e só pagar depois do carnaval. Aproveite, ligue 18-3305-8903, 3305-8903, bata um papo com o Gabriel. Aproveite, já inaugurou sexta-feira e agora está aberta lá para você, né? José Walter Correia Tonches, vamos às ocorrências policiais. Jornal de Verdade e as notícias do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia e da Delegacia. O ajudante de eletricista Ivan Souza Alves, de 37 anos, morreu na noite de sábado, após bater a moto Honda CB Hornet de 600 cilindradas que conduzia na traseira de outra na rodovia João Ribeiro de Barros, em Contorno, em Marília. Ele teve o
corpo cortado. E a outra vítima, que tem 36 anos, sofreu fratura exposta em um dos pés. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi gravada por câmeras de monitoramento da concessionária Entrevias, que administra a estrada. Em Araçatuba, aqui no Parque Náutico Veleiro, né? A explosão em tanque de uma lancha deixou 2 homens feridos à beira do rio Tietê. As vítimas estavam na Marina Santa Fé e foram levadas a um hospital particular, que é a Unimed, com queimaduras de 2º grau. 2 homens, sofreram queimaduras em até 25% do corpo. Eles eram submetidos à cirurgia enquanto os policiais estavam no hospital e permaneceram aos cuidados médicos. Após ser comunicada do acidente, a Polícia Militar fez contato com a Polícia Civil e às 20h30 o delegado plantonista determinou a realização de perícia na lancha. Um funcionário da Marina acompanhou a equipe durante a preservação da embarcação e foi apresentado à polícia a documentação de inscrição da lancha com validade até dezembro de 2021, ou seja, estava tudo ok. Até o início da tarde deste domingo não havia informações sobre o estado de saúde. Olha, me parece que um dos acidentados, uma das vítimas, é marido da Nice, da Ótica Visão. Ela inclusive fez um desabafo em rede social, por isso que eu estou falando que é o marido dela, falando da falta de preparo da Marina para socorrer no caso desses acidentes registrados no Facebook. Vou até hoje tentar em contato com a Nice para a gente ver sobre isso, né? Zé Walter, apenas para finalizar, já foi transferida, né? A Laís Lorena envolvida na morte lá do Ronaldo Capelari, já foi transferido tanto o namorado quanto a Marina. Vamos às ocorrências policiais. A Marina não, a Laís Lorena. As ocorrências, a esporte, vamos falar de esportes. Jornal de Verdade e as informações do mundo do esporte. Olha, o Jardine citou a falta de ritmo e diz que o Brasil poderia ter matado o jogo contra o Peru no primeiro tempo, na estreia do pré-olímpico do Brasil. O Brasil venceu o Peru pelo placar de 1-0, Zé Walter. Ontem foram as finais das conferências lá nos Estados Unidos do futebol americano. São Francisco venceu os Packers 37-20, os Chiefs venceram o Tennessee 35-24. O Super Bowl, o maior evento americano, dia 2 de fevereiro, entre São Francisco e os Chiefs. Pois é, Zé Walter foi grande jogador de basquete em Turiúba, dominável, vovô Salu vibrava. Futebol americano, não é basquete. Mas de basquete você entendia. Olha, o São Paulo tá fora da Copinha, atual campeão perdeu pro Oeste por 2-1, Palmeiras também tá fora, vai ficar aí. Copa Mickey. 2 somente, o Oeste que vai pegar o Grêmio na semifinal e o Internacional de Porto Alegre que vai enfrentar o Corinthians na semifinal. Quarta-feira começa o Campeonato Paulista, que já tem dono. São Paulo vai ser campeão paulista. São Paulo que vai jogar contra o Água Santa. O Palmeiras vai em Itu enfrentar o Ituano pelo Campeonato Paulista, que começa na próxima quarta-feira, e o Santos que vai jogar com o Bragantino, mas isso já na quinta-feira, né? Eu acho que é isso e eu quero aqui encerrar o programa de hoje emocionado para falar da morte neste final de semana da minha tia, que está aí na nossa live. A foto que você acompanha está abraçada a minha mãe. À direita da foto, a dona Camila Antônio Ferreira, né? Que faleceu aos 94 anos de idade. E a minha tia Camila, que morou por tantos anos no Jardim Guanabara, repito, à direita da foto, da esquerda minha mãe, que está sentada, ela está abraçadinha, são irmãs. E a dona Camila, eu prefiro dizer, como diz o Frei Beto, quando se fala de morte, transvivenciou, né? E deixa aí os filhos, os 9 filhos,
A Cida, o Vaelso, o Dema, a Antônia, a Nice, o Valtinho, Carlinhos, a Fatinha, a Hilda, que é mãe da Suzy, inclusive, neta da dona Camila. 17 netos, 19 bisnetos. E a imagem que eu guardo deste dia, deste sábado em que ela transvivenciou, é de que a dona Camila conseguiu transvivenciar, já com uma idade avançada, doentinha há muito tempo, mas no seu velório, na sua despedida, o ambiente era de extrema consternação, inclusive para os netos e bisnetos que não viveram tanto o seu tempo de tanta ação, uma pessoa extremamente ativa. E só se faz isso porque a pessoa vive como quem sabe que vai morrer um dia e morre como quem soube viver direito. A imagem que fica é da neta que não vivenciou tanto, ela em vida, a Laura, filha do Valtinho, aos prantos agarrada ao pai, que também muito emocionado, e da própria Suzy Faria, que trabalha na Câmara, extremamente triste, chorando copiosamente à beira ali da cova no cemitério da Saudade. Vai com Deus, dona Camila, vai encontrar o meu tio Adolfo e tanta gente, tantos irmãos, o tio Osmar, tanta gente que já se foi e que faz festa lhe recebendo, lhe abraçando e agora podendo viver para sempre ao seu lado. Aqui fica a tristeza, mas sabendo também que você foi exemplo e que temos que seguir os seus passos nessa arte de viver a vida. Até amanhã, viu? Tchau!